Aí eu corto. Pronto. A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Pastor Afonso aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast com o Pastor Afonso. Mais uma vez está aqui conosco o nosso pastor Sandro, da Igreja Batista do São João do Cabrito, aqui na suburbana. Logo após estarei passando a palavra para o mesmo se apresentar de novo. E desde já quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast com o Pastor Afonso. E sou muito grato pelos seus likes, por cada comentário, por cada compartilhamento. Que Deus continue abençoando. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, nos ajude nesse crescimento. Eu quero pedir algo nesta tarde, que eu sei que é essencial. Gente, nós temos visto a crescente da violência, não somente na nossa cidade, mas, enfim, no mundo todo. Então, meu pedido é, você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado pela sua rua? Você tem orado pela sua cidade? A Bíblia diz que, uma vez a gente orando por Jerusalém, aquela cidade teria paz, e na sua paz nós teríamos paz, aquele povo teria paz também. Então, você orando pela paz da sua rua, da sua cidade, vocês também, nós teremos paz. Pastor Sandro, em nome de Jesus. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Fico feliz mais uma vez de estar aqui no programa, né? Que tem crescido e tem gerado expectativas, né? É um crescimento, né, progressivo, e os seus espinhos não vão impedir, né, que as flores venham brotar. E eu quero mais uma vez agradecer ao pastor. Eu fico grato por essa oportunidade de estarmos compartilhando isso, né, um pouco da palavra de Deus para pessoas indoutas como nós, né? Eu acho que hoje nós temos uma gama muito alta de pessoas que têm bastante conhecimento na palavra, né? Nós temos visto aí a amplitude do conhecimento se expandindo, crescendo, né? No mundo evangélico. Mas a gente não pode deixar de valorizar, né, as coisas humildes. Verdade. Né, as coisas que nós, passo a passo, começamos a aprender. É verdade. E isso é interessante porque hoje nós estamos aqui para dialogarmos um pouco, né, trazer lucidez a um cenário bíblico, né, algo que nós estamos sempre acostumados a coisas polêmicas, né? É verdade. Para que algo cresça, né? Um programa cresça. Isso. E isso traz realmente, às vezes, tristeza. Porque, de fato, não há crescimento espiritual. Só debates, só arranhuras. Sim. E nós precisamos entender que a palavra é para edificar. Com certeza. Né? Para libertar, para salvar, transformar os corações. Então, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade de estarmos trazendo um pouco, né, aos irmãos, aqueles que têm acompanhado o canal, têm acompanhado minha trajetória, né, no mundo evangélico. Eu tenho algum tempo já caminhando com alguns irmãos. Eu quero agradecer a todos os meus amigos e meus irmãos, a minha amada esposa, né? Deus que está abençoando, meu filho. Que Deus continue falando aos nossos corações nesta noite. Amém? Amém. Pronto, irmão, que Deus abençoe a todos, e eu que fico honrado, né, pela sua estadia aqui mais uma vez, por estar recebendo esse humilde convite, porque eu tenho certeza, pastor Sandro, que o senhor tanto tem experiência na sua vida secular para transmitir para cada um de nós, e também um certo conhecimento na sua teologia. O senhor foi formado em teologia, não é isso? Sim. E a gente tem que aproveitar, andar com os sábios, e a gente vamos nos tornar o quê? Sábios. Então eu quero já agradecer e já vou aguçar meus ouvidos aqui. O senhor vai trazer um assunto aí, o tema é a formação da nação de Israel. A formação da nação de Israel. Muito importante isso. Porque as pessoas vêm falar de hebreus, né? Vêm falar judeus, né? Israelitas, Reino do Sul, Reino do Norte, e hoje nós vamos o quê?
aprender um pouquinho, aprimorar mais um pouquinho. Estaremos orando e que o Espírito Santo possa abrir nosso entendimento. Quero mandar um abraço a todos os participantes do podcast, todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento queremos te pedir perdão pelas nossas fraquezas, nossas falhas deste dia de hoje, e queremos entregar este momento nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, toma a nossa mente, subconsciente, tudo aquilo que vai ser dito, meu Senhor, toma o teu filho, Pai, que ele estudou, que o Senhor possa usá-lo com poder e com graça, em nome de Jesus. Amém. Pastor Santo. Amém. Irmãos, é interessante nós, passo a passo, né, aprender, né, sobre um pouco do nosso Deus, né? Eu digo sempre, um professor que eu tive no curso teológico, ele nos abordou em dizer que ninguém conhece a Deus. E ele trouxe com força de conhecimento. E eu comecei a ficar curioso, né, em dizer que ninguém conhece a Deus. Verdade. E ele trouxe algo interessante, né, que nós dizemos que Deus, ele é todo-poderoso. Nós dizemos que ele é um Deus infinito. Mas ninguém conhece o infinito. Ninguém conhece o que é ser todo-poderoso. Você conhece uma pessoa poderosa. Pessoas que têm, através de recursos, né, conhecimento. E tem um certo poderio. Tem um certo poderio para aplicar, né, a sua força, né, o seu conhecimento, e através disso, né, conseguir aquilo que quer. Mas ser todo-poderoso, você não conhece. Infinitude é algo que é fora do comum humano, do conhecimento humano. E eu vim entender o porquê o professor ele trouxe isso, de Deus ser todo-poderoso, de Deus ser infinito, e nós realmente dizemos o que não sabemos. De fato é verdade. É verdade. Não conhecemos Deus na sua totalidade. Ele se revela, ou ele se revelou através de Cristo Jesus. É o amor encarnado. Glória. É o amor completo de Deus, é Jesus Cristo, que veio como homem, habitou entre nós e nos revelou a verdadeira expressão do amor. Cristo é a verdadeira expressão do amor de Deus. Eu disse isso no livro de Romanos. Verdade. Ele provou o seu amor para conosco. Enviando Jesus, o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Então, hoje nós queremos trazer aos irmãos, aos amigos também, né, que gostam desse conhecimento de Deus, né, coisas simples, pastor Afonso. Com certeza. Porque eu estava observando e conversando com a minha esposa, é tanto conhecimento, é tanta bagagem, que você não consegue viver por nenhum deles. Isso é Você sério. fica tateando e se pergunta, quem é que tem razão? É verdade. Onde é que está Deus disso tudo? Porque olhamos para a gama ampla da igreja e o poder que hoje a igreja exerce sobre um governo, mas isso nós temos visto grandes escândalos. Ou seja, todo conhecimento não livra dos escândalos. Então, se dizemos que conhecemos a Deus e não amamos o nosso irmão, nos fazemos mentirosos. Então, se nós amamos a nossa própria denominação, se nós amamos somente o nosso meio ou o nosso grupo evangélico e começamos a desprezar, né, os outros por aquilo que já sabemos e conhecemos, nós começamos a entrar nessa linha, que como se eu detivesse o pleno conhecimento da verdade. E ninguém detém o pleno conhecimento da verdade. Dentro dessa palavra do Senhor aí, o que eu aprendo de Nicodemos é essa humildade de Nicodemos. Isso. Porque ele era mestre.
Mas ele estava sempre aberto para ouvir, né? Para ouvir. Será que o que eu defendo hoje, eu estou certo mesmo? Ou eu preciso de ouvir para aprender? Com certeza. Prossiga. E eu sempre digo, né, em cima dessa colocação do pastor Afonso, é que aquele que se detém ao conhecimento é um balde cheio. Tudo que se acrescenta é desperdiçado. Para não dizer que é uma falta de humildade, né? Claro. Para não dizer que ele é uma pessoa arrogante. Pelo amor de Deus. Porque a gente, quando traz um conteúdo simples, tem alguns que querem o profundo de Deus. Ele quer saber, de fato, como Deus sabe o nome de cada estrela. Como é que Deus conhece o profundo do coração do homem. São ciências que não cabe a mim. Verdade. Porque o que cabe a mim é crer em Cristo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Isso, e eu falei aqui para completar meu raciocínio, porque tem muita gente que também não conhece a história de Nicodemos. Nicodemos era mestre em Israel e de noite ele foi ter com Jesus, mestre dos mestres. Se ele é uma pessoa cheia de conhecimento bloqueada, eu sou mestre, eu vou procurar ouvir esse Galileu? Não. E ali ele aprendeu que de céu ele não entendia nada. Não entendia nada, correto. Por isso que a gente percebe que a linha do conhecimento precisa ter o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não há conhecimento de Deus. João 13. Né? É 13? É. Se o Senhor ele não revelar 16, 13, pelo seu Espírito, é somente coisas humanas. É alimento carnal. Arqueologias, justamente isso. Então, o que nós vamos trazer hoje, essa noite, é a simplicidade de Deus. É a formação de uma nação, ou eu posso até dizer, Deus querendo ser conhecido. Porque desde então, Deus não era conhecido. Deus traz, falamos aí no nosso, não debate, mas nosso bate-papo anterior, é que Deus trouxe a Abraão, né, um compromisso de fazer dele uma grande nação. E ali, com que intuito Deus quis formar uma nação? Ele sendo um Deus completo. Essa semana eu ministrando numa igreja ali, né, do São Bartolomeu, eu trouxe justamente isso. Deus coloca no homem a forma completa da sua existência. Ele sopra em Adão fôlego de vida. E em Adão, ele não tinha falta de nada. Ele estava no jardim, né, que foi feito no Éden. O Éden era um local. Isso. E ali no Éden foi construído um jardim. Foi plantado o jardim do Éden. Jardim do Éden. Do Éden. Então, se depois de Adão ele sai do jardim, mas ele mantém-se no Éden. Isso. É porque ninguém tenta explicar isso, porque parece que não é interessante, mas Adão... São detalhes. Ele permaneceu no Éden, ele não estava mais no jardim. É por isso, pastor, que há uma necessidade de se respeitar os princípios gramaticais da interpretação. Perfeito. Pode continuar, pastor. Perfeito, porque a gente vai ver que Adão ele tinha o fôlego de Deus. Deus soprou nele e tinha tudo perfeito, mas em algum momento ele sentiu falta. E com isso eu comecei a interpelar a mim mesmo e começar a tentar entender que mesmo eu tendo todo o conhecimento, eu sendo cheio de Deus, a minha natureza humana vai me colocar numa posição de miserável. Para que eu entenda sempre que eu dependo de Deus. É por isso que o homem, hoje nós podemos ver, quem acompanha as redes sociais, a gente vai perceber que homens letrados, homens cheios de doutorados, né? Ele começa a ficar soberbo, ele começa a ficar vaidoso. O conhecimento, né? O conhecimento traz misericórdia, meu Deus. E ele perde a simplicidade do amor de Deus. Verdade. Então você traz um trabalho ou tenta
produzir algo sustentável para pessoas que querem aprender um pouco de Deus, as pessoas desprezam. Para que isso? Porque eu tenho que aprender os livros da Bíblia? Porque eu tenho que saber a formação de uma nação? Se Deus estabeleceu, Deus trouxe tudo, Deus preparou tudo. Mas se nós começarmos... E essa revista, eu quero até pedir perdão se eu não trouxe a sua. Não, fique tranquilo. Me perdoe. Não. Esse material eu sempre trouxe, como eu falei da outra vez. Eu não tinha nem lembrado. Pronto, para ser aplicado em núcleo familiar, isso. Escola bíblica dominical. É maravilhoso o material. Isso. E quando nós trouxemos isso, as pessoas começaram a fazer coisa tão simples. Mas quando eu comecei a pontuar cada assunto e detalhei cada cenário do livro, aí o cenário mudou. Rapaz, eu nunca tinha entendido dessa forma. Então esse conteúdo dessa revista, eu quero falar para vocês nessa noite, é justamente o que nós trouxemos como uma formação de um povo, de uma nação. Deus quis se mostrar, porque até então Deus não era conhecido. Abraão era o único homem que não conhecia, mas tinha escutado um Deus. Ou ele entendia que era alguém que estava falando com ele. E ele sai, produz isso como uma fé, forma nele a fé num Deus que ele não conhecia. Ele estava na Mesopotâmia, né? Isso. E ele sai, vai cumprir a vontade de até então um Deus que não sabia, que não tinha rosto, não tinha forma, não tinha aparência. Então, aquilo que nós trouxemos no outro programa, eu quero trazer nesta noite justamente que quando Deus promete a Abraão, Deus promete a Isaac e dá sequência a Jacó, eu trago nesta noite justamente a saída da formação dos filhos de Jacó para o Egito. Porque ali, o Senhor ali estabeleceu as 12 tribos. Até então, maravilhoso, a família de Jacó estava formada. Já dava um cenário de construção familiar, ou seja, um Deus que passa agora de ser um Deus de a ser um Deus de uma nação. Então os 12 já dava cenário de nação. Mas até então, o que isso seria gerado para realmente formar uma nação? E nós falamos também no programa passado do processo, que tudo é um processo. E quando nós estabelecemos o cenário do processo, é o que Deus veio trabalhando com Abraão, com Isaac, com Jacó. Não foi diferente, né? Porque Deus agora trata justamente, pega da família e vai agora criar o propósito e o processo de formação de uma nação, da dependência de Deus, porque até então ninguém dependia de Deus. Todos trabalhavam em conduzir a sua família, a família de Jacó. Aquilo era estabelecido era um cenário que ainda era familiar. E a gente percebe que Deus tira um homem da família e começa a fazer o processo da formação. Isso é lindo, rapaz. Isso é tremendo. Deus tira José para em José começar agora o processo da nação. Porque até então, quando Deus tira José e aparentemente era fracasso, era humilhação, mas era o processo da construção da nação. Porque se José não passasse pelo processo, não seria governador. E se José não fosse governador, não teria prosperidade no Egito. E se não houvesse prosperidade no Egito, Jacó e os seus filhos não iam até o Egito. Tudo estava estabelecido. Poderiam eles ficarem num local, Deus não poderia fazer isso? Ó, já que a nação eu estou montando, Jacó vai prosperar. Poderia aquele povo ali agora ser um povo ali forte. Mesmo depois de saber que Abraão, né, gerou Ismael, que também se formou uma nação forte, ali agora em Jacó já era um cenário, ou Israel, melhor dizendo, isso, né? Saiu de Jacó e foi para Israel. Aquela formação precisava passar por um processo de que ali existia um Deus todo-poderoso. Porque as outras nações
Os outros povos tinham seus deuses, que era considerado um povo com Deus forte. Isso. Que viu que conquistavam quem queria. Mas Israel, até então, era um povo humilde. Nada tinha de um Deus que arrancou o homem do seu local para estabelecer uma nação. E José sai, vai agora passar pelo processo de um crescimento, uma formação daquilo que Deus estabelece. E aí agora o que acontece? Fome. Fome pesada para Israel e seus filhos. E aí ele vai buscar auxílio aonde? No Egito. Aí agora nós começamos a entender como é que Jacó, Israel que se torna, e os seus filhos vão para o Egito, é sustentado pelo irmão José. Não é isso mesmo? Isso. Prosperam lá. Isso. E aí você começa a criar um cenário de, poxa, tá tudo dando certo. Agora é só voltar, estabelecer e vai estar tudo alinhado. Não. 30 anos de paz. Não. Mas os 400 anos... E os 400 vêm por onde? Aí a gente começa a entender e sair do livro de Gênesis para entrar no livro de Êxodo. Então essa ponte entre um livro da criação e o livro da saída, existe essa lacuna de trazer que o povo de Israel só foi ser escravo por uma necessidade que Deus criou. A fome. A fome. Foi o próprio Deus que trouxe o processo para potencializar quem era ele. Porque até então, como Deus estabeleceria um cenário de uma nação forte, a qual a nação não tinha quem enfrentar? Não tinha. Era um Deus em uma nação desconhecida. Olha o caminho aonde a gente vai chegar. Aleluia. Em todo o processo. Então, quando a gente percebe que o povo de Israel agora depende do Egito, eles precisavam agora passar por um processo. E Deus, pastor, o nosso Deus, eu digo sempre isso, eu estava ensinando isso, Faraó, esse que tinha José, que deu a ele a autoridade de ser governador, Deus permitiu que ele morresse e viesse o sucessor, porque Faraó não é nome, Faraó é título. Isso. Nabucodonosor não é um nome, é um título. Herodes não é um nome, é um título. Estudando essa genealogia, não é dinastia faraônica, foram 18 faraó, 18 dinastias. Na 18ª que vai acontecer isso aí, que esse faraó não vai conhecer José, aí vai começar o período do sofrimento. E aí você vai perceber que vai vir logo depois, a gente vai chegar lá, no período da teocracia. Isso. Até então, Deus, volto a dizer, era um Deus desconhecido. Meu Deus. Era um Deus desconhecido. Meu Deus. De uma nação que Deus estava formando para não tinha se manifestado a eles? Não tinha, não. Só Abraão? Só Abraão. Mas a nação em si até então aí Deus não tinha se manifestado? Não. Era um povo que ia ser escravizado. Quando nós começamos a entrar no cenário do Egito, aí agora a gente vai começar a abrir a mente. Por que veio a escravidão? Por que veio a escravidão? A princípio já era profecia. Sim, mas veja que agora você vai fazer o quê? Vai entender que Deus, ele, volta a dizer, é um Deus não poderoso, mas todo poderoso. Que está no controle de tudo. Perfeito. Então, se Faraó tinha um império e era poderoso, Deus tinha que se manifestar o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, não poderia ele, Israel e seus filhos, prosperarem como uma nação junto às outras. Aí, Deus se infiltrou, ou Israel se infiltrou no Egito, e Deus potencializou o Faraó. Perceba que Faraó era um império forte, poderoso.
Todo poderoso. Era poderoso. Poderoso. Era. Toda vez que havia uma fome, uma crise, por ele ser... As nações iam aonde? Ao Egito, No né? Egito. O próprio Nilo era... O Nilo é que dava essa sustentabilidade a eles, né? E O Nilo, ali, eles eram cercados, a agricultura. eles eram cercados de nações fracassadas. Isso, Veja Isso. como Deus fez o Egito isso. prosperar, para que através do Egito Meu Deus do céu. as outras nações focassem no Egito. Meu Deus do céu. E quem estava no Egito? Uma Meu nação nascendo. Meu Deus do céu. Parecia até que estava tudo dando errado. Ah, meu pai. Oh, meu Deus. Entende aí o projeto de É Deus? forte, para a viu, nação? pastor? É forte, pastor. É Que forte. revelação profunda, viu? É forte. Aí as nações agora vão entender que o Egito é poderoso. O Egito é sustentável. O Egito é a nação mais poderosa e entre as outras. Isso. Se as outras tinham seus deuses, eram deuses fracos. E o Egito era um deus forte. Mas não era o Deus da nação de Israel. Era o Egito ainda se promovendo. E Faraó se vai descendo. Isso. Mas agora a gente vai entrar em outro cenário. É o cenário da construção. Aí Deus permite José agora, com 110 anos, morrer. José morreu com 110 anos. E a nação ali começou a crescer. Os povos ali, as mulheres, geravam filhos rapidamente No Egito. no Egito. Isso. E a população de Israel começou a crescer. O faraó que estava no lugar do antigo queria fazer o quê? Eliminar. Eliminar as mulheres, os partos que estavam acontecendo para Do sexo diminuir masculino, né? a frequência do crescimento daquela nação. Foi. Então perceba que já era a sombra, eles já estavam entendendo que era um povo escravo, porém crescia. Oh, meu Deus. Crescia. E Deus permitia. E o interessante agora é que eles vão ficar aí 430 anos mudando de cenário, crescendo, produzindo, morrendo. Ou seja, o povo de Israel começou a se misturar. Tudo aquilo que eles não tinham lei, não tinha quem direcionasse. Ele sabia pela promessa que seria um Deus, né, que trouxe a promessa através de Abraão, que veio com Isaac, que veio agora com Israel. Mas até então, Deus que não se revelava para eles como um Deus todo-poderoso. Aí a gente vai entender o cenário que agora, através da morte de José e o povo sofrendo, e lá ela vai escrever, lá é o clamor no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 ao 25, o povo clama porque não aguentava mais. Aí Deus agora ouve o clamor do povo, olha Deus se manifestando para a nação, ouve o clamor do povo, e agora traz quem como libertador? Moisés. Uma criança que a sombra de Moisés era a morte. Moisés já nasceu, já próximo da morte. Moisés baixou, ele nasceu debaixo de um decreto já estava estabelecido. Então escapou daquele decreto, foi para o Nilo. Escapou do Nilo, foi para o deserto. Que o faraó estava perseguindo ele, que ele tinha feito aquilo. Escapou do deserto. E esse era o processo de Deus. Quando a gente entra agora nesse cenário, a gente começa a dar passo. Eu digo sempre, eu não tenho pressa para aprender a palavra de Deus. Para que a pressa? O céu me aguarda. É mesmo. Para que a pressa? Perceba que, eu brinco até com isso, né? Na Arca de Noé, né? Quando Noé fez, Deus determinou para que todos os animais ali estivessem macho e fêmea? Não. Reclusos na arca, dentro da arca. Isso.
E o animal mais veloz era o guepardo. Hoje, se você... Né, sabemos que o animal mais veloz é o guepardo. Adiantava a velocidade dele? Não adiantava, não. Não tinha pra onde ir. Porque Noé precisava esperar a tartaruga. Ele podia vir rápido na frente, todo mundo, mas ele tinha que esperar o mais lento. Então Deus tem a sua forma de trabalhar. Não tem pressa. Não temos que ter pressa para aprender. Meu Deus, obrigado, Senhor. Senão a gente se engasga. É verdade. Se engasga achando que está sabendo, que está aprendendo, mas na verdade nós estamos às vezes dando pérolas a porcos. É mesmo. Tem pessoas que estão desprezando. Porque você acha que trazer um conhecimento muito profundo amarra as pessoas. Mas você pode estar amarrando a você, mas não trazendo libertação a ela. E o importante não é ter libertação, pastor Afonso. Isso é maravilhoso. Jesus disse, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ser livre é muito mais do que ter libertação. Você pode ter libertação, ou ser uma pessoa que tenha liberdade, melhor dizer, ter liberdade para você fazer o que você quer. Mas não significa que você é livre. Não significa que você é livre. Ser livre no Senhor é ter a opção de escolha. Eu escolho pecar ou não. Não quero errar, porque o meu Deus me diz que eu não posso pecar. Eu tenho a liberdade, mas eu sou livre no Senhor para o não fazer. Então essa é a diferença. Então a gente percebe que Deus traz isso como uma orientação. Então não ter pressa é mastigar, né? É degustar a palavra. É verdade. E quando a gente pega um cenário desse, a gente começa a entender que Deus, na sua formação, ele pega agora Moisés e estabelece ele como o libertador da nação. Agora perceba. O povo ficou 430 anos. É muito tempo. Já estavam casando egípcios com mulheres de Faraó. Faraó já estava se misturando, a cultura já estava sendo, a identidade de fato do povo de Deus já estava decaindo. Então Moisés agora Deus traz Moisés como libertador. Mas aonde eu quero chegar com isso? Isso aí todo mundo sabe. Moisés veio como libertador. Moisés foi aquele que disse que eu não sei falar, tinha a voz pegada. E Deus respeita isso e traz Arão, né? Então chama seu irmão, ele vai com você. Mas eu quero você, Moisés. Você que vai me representar. Então tem coisa, pastor, que não adianta você terceirizar. Deus quer você, não adianta botar outra pessoa. Você pode dizer, não é, e Deus Deus não sabe o que está fazendo. Deus sabe que você não tem aquela capacidade. Mas ele escolheu você porque ele quer você. Sabe por que ele quer você? Porque ele quer potencializar sua fraqueza. Que ele quer pegar você na sua fraqueza e dizer que eu sou Deus. É verdade, meu Deus. Entende? Porque às vezes não é uma pessoa capacitada que Deus quer pegar. Deus quer pegar uma pessoa que não tem capacidade. E olhar para um cenário, Deus transformar aquele cenário. Aquilo que parecia que não ia acontecer, Deus faz acontecer. Para que você entenda que não foi você, nem a sua capacitação. Foi Deus. Então Moisés poderia, não, Senhor, coloca outro. Não, Moisés, é você mesmo, não sabe falar não, mas eu quero potencializar. Porque eu preciso mostrar que eu não sou poderoso. Eu sou todo poderoso. Então, quando nós chegamos e percebemos que em Faraó tem uma resistência em libertar um povo, não é simplesmente por ego, mas é porque Deus colocou o Faraó e nele deu um poder maior do que ele já tinha. Porque Deus queria potencializar a ele mesmo em cima de Faraó. Porque se o Faraó fosse um Deus, os deuses de Faraó fossem igual aos outros, aonde Deus seria todo poderoso? É mesmo. Entende agora?
Então, quando nós pegamos as pragas, e podemos ver por que 10? Porque cada uma representava um Deus. Ou seja, se as nações que vieram até o Egito, percebendo que o Egito tinha poder para sustentar e para abrigar as nações pela fome, Deus agora manifesta o seu poder sobre quem? O poderoso. E aí ele agora se torna o quê? O Todo-Poderoso. Glória a Deus. Essa é a construção de Deus. Glória a Deus. E eu aprendo com isso, é que Deus às vezes pega os fracos, pega os indoutos e potencializa o seu poder. Por isso que ele disse a Paulo, Paulo, eu me aperfeiçoo em quê? Na sua fraqueza. Na sua fraqueza, meu irmão. Ele revelou a Paulo. Ele revelou a Paulo. Não precisa, você está chorando, está doendo, mas você vai ter que acreditar que tudo que você fez, tudo que você está fazendo e tudo que você vai fazer é eu na sua vida. Não é você, não é o seu conhecimento, não é os doutores, não é porque você asa madrugada, não é pelo seu jejum, é porque eu sou Deus. Entende agora? Que construção? Glória a Deus. Aí agora Deus constrói. Quando Deus pega e potencializa Faraó, e Faraó começa a resistir, vou libertar, não vou libertar mais não. E vem uma praga, e vem 2, e vem 3, e vem 4, e vem 5, e vem 6, e vem 7, e vem 8, e vem 9. Deus potencializando a ele. Aí poderíamos desacreditar. Às vezes, eu quero também aprender com isso. Às vezes, na primeira tentativa, eu digo, não dá, tá muito difícil. Vem a segunda, eu digo, rapaz, tá pior, eu não vou conseguir. Potencializa, Senhor, teu poder. O Senhor quer potencializar, que é na sua fraqueza, é na sua falta de conhecimento, é naquilo que o homem olha assim, rapaz, que é esse cara? É o improvável. Porque ele pega o improvável e constrói, porque ele é o Todo-Poderoso. Por isso que o Senhor Jesus não é Senhor, ele é Senhor dos senhores. Senhor Jesus não é rei, ele é rei dos reis. Então, quando nós percebemos essa construção e as outras nações olham para Faraó e vão ver Faraó decaindo. E aí começaram a perceber que Faraó estava sendo confrontado. Quem é esse Deus que está confrontando o Faraó? Aquele que estava potencializado pela fome dos outros. Meu Deus do céu. Aí a outra nação via, quem é esse Deus mais poderoso do que Faraó? Quem é esse Deus? Meu Deus. Mais poderoso do que o rio Nilo, mais poderoso do que as imagens criadas. Sion e Og, né? Sion, Og, os reis ali da mesma. Faraó. Você percebe que a arca de Deus é colocada no templo de Dagon. Ali é uma imagem. O que representa a imagem para Deus? Nada. Mas Dagon. Mas para eles era um Deus poderoso. Meu Deus. E ele teve que o quê? Se curvar. Meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus, meu irmão, que você serve. Esse é o Deus que está com você. Aleluia. Esse é o Deus que quer trabalhar nas suas fraquezas. Glória a Deus. Esse é o Deus que quer potencializar suas dificuldades para que quando você venha vencer, você não diga, foi a minha capacidade. Você compreenda que foi Deus que fez. Aleluia. Que foi Deus que trouxe à existência aquilo que não tinha condições. Meu Deus. E a gente vai ver o cenário hoje, você acreditando que os homens podem fazer pelos recursos que têm. Mas para entrar no céu, o Senhor já disse, é por esforço, é por dedicação. A porta, ela é estreita. E não é a porta que se amolda a mim, é eu que me amoldo a porta. Ela já me disse que é estreita. Então eu tenho que me moldar. O tamanho dela.
Então, o que nós estamos nesta noite trazendo em poucas linhas, por isso que a gente tem que ter uma linha, no mínimo, de raciocínio. Então, aquilo que Deus começou com Abraão, a inocência de Abraão sair, e perceba que as dificuldades que ele começou a ter, Deus já estava trazendo a direção de que nem sempre aquilo que você enxerga como o provável é a vontade de Deus. Perceba que Abraão, em algum momento, ele precisou escolher para a direita ou para a esquerda. O seu sobrinho estava com ele. E Ló, olhando para as campinas, viu que ali seria melhor, não teria dificuldade, porque nós olhamos sempre o hoje e o amanhã. Nem sempre o verde é o melhor. É verdade. Nem sempre a fonte está ali com água. A gente tem essa visão às vezes, né? Sempre nós olhamos o provável. E Deus quer trabalhar no improvável. Glória a Deus. Porque Ele é todo poderoso. Muito obrigado, Senhor. E os dias, irmãos, estão se estreitando ao cenário de que nós começamos a desconfiar, e a perca da crença nesse Deus, nós começamos a acreditar e olhar para a capacidade humana para nos fazer ser conhecido através da majestade, do conhecimento, sendo mestre. Eu digo sempre que isso é importante entender. Quando Jesus traz que nos nossos últimos dias teríamos falsos mestres, o interessante é que nós começamos a aprender que falsos mestres não tira dele ser mestre. Ele é falso, mas ele não deixa de ser mestre. Ele é um falso mestre, mas ele continua sendo mestre. E o trabalhar dele é justamente para envolver as pessoas na apostasia, desacreditando em um Deus que construiu a nação com muito zelo e esforço. E o preço aqui foi escravidão, foi fome, foi dificuldade, foi nudez, foi perigo, foi espada, foi perdas. E é o que a gente precisa compreender, que o processo da construção, às vezes, vamos precisar perder. Meu Deus do céu. Que mistério profundo. E aqui agora nós começamos e concluindo esse cenário, nós podemos ver que quando agora Deus traz a Moisés a plenitude, ou seja, uma forma típica, ou a tipologia bíblica, ou teofania, a forma de que Deus se revelou com Jesus, o sangue nos umbrais da porta, que era representado também pelo sangue de Cristo, porque era o Cordeiro. Não é isso mesmo? Cordeiro Pascual. Cordeiro Pascual. Ali agora olha o cenário maravilhoso. Ali era a porta para a entrada da libertação. Ali agora saía uma nação sendo conhecida, que confrontou a um Deus poderoso. Êxodo 12. Êxodo. Passo para a saída. Isso, a saída. Ali agora Moisés sai com o povo, mas agora sai com a identidade. Quando ele entra... Já não é mais povo, agora é uma nação. Agora é uma nação. Isso. Quando ele entra pela fome no Egito, ele entra sem ser conhecido. Agora ele sai, meu Deus, sendo conhecido como a nação de um Deus todo-poderoso. Aí agora, o povo agora tem uma identidade. Deus agora se revelou. Isso é maravilhoso, porque agora a saída do Egito, ou a libertação, traz um cenário de uma construção de uma nação forte, poderosa, construída. E Deus agora começa a estabelecer e determinar como Ele quer. Agora é uma nação separada. Então todo mundo
agora fica de olho em quem? Faraó? Não. Em Israel. Em Israel. O Deus de Israel. Ao Deus de Israel. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como o povo não, como as outras nações não viu o próprio Deus, ficava ligado no movimento de Israel. Pronto. Tanto que quando ele chega em Jericó, Raabe vai dizer que o coração do povo está derretendo com medo. Isso. E todos sabiam que quando eles se manifestavam, não foram vocês que o seu Deus abateu Faraó? Então, as nações entendiam que Faraó era poderoso. Mas agora entendia também que Israel tinha um Deus todo-poderoso. Então esse Deus era para ser temido. Temido. Então, quando agora Deus estabelece uma nação, aí Deus. Isso agora a gente vai progredindo no conhecimento. Deus agora vai construindo. E Israel agora vai dando forma aos seus braços. E as tribos vão começar a surgir. Não é isso mesmo? Isso. E Deus agora vai trazer aí depois da morte de Moisés, Josué, para conquistar as terras. Mas já se estabelece as suas tribos. Que aí lá na frente a gente vai começar a compreender, né, a construção do tabernáculo. Aí é o que a revista vai trazer, né, a construção do tabernáculo. Onde Deus agora, já que agora que era um Deus invisível, que ninguém conhecia, de uma nação que veio buscar auxílio, agora é uma nação que conhecia de um Deus que era todo poderoso. Deus agora estabelece a nação, agora ele vem habitar no meio da sua nação, num tabernáculo. E é interessante, eu quero finalizar aqui, para deixar a gente com aquele gostinho de querer ter a noção de aprender mais um pouquinho. Na próxima. Que quando Deus começa a construir o tabernáculo, agora o Deus de Israel vai habitar na nação. E ele vai construir ou determinar a Moisés a construção do tabernáculo. Então aquele Deus, ele agora passa a habitar no povo. E aquela expressão de Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa expressão é literalmente a entrada das 3 portas do tabernáculo. A porta do tabernáculo principal ao átrio era o caminho. A porta do tabernáculo se chamava caminho. Isso. A porta que se entrava para o lugar santo se chamava verdade. Eu sou o caminho, a verdade. E a porta, ou véu, que era o lugar santíssimo, chamava vida. Aí está a expressão, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A representatividade do tabernáculo era Cristo. Isso. A tipologia. Bom, perfeito. Aí depois a gente pode, em outro momento, Isso. falar sobre isso, que esse Deus que se revela, e falar sobre cada utensílio do tabernáculo representava Jesus. Todos os utensílios representavam Jesus. E aí agora está a nação de Israel com Deus Todo-Poderoso. Que maravilha. Gente, estou aqui maravilhado. E eu tenho certeza que você também está maravilhado. Eu estou aqui flutuando com essa profundidade de estudo. Está aqui conosco nosso pastor Sandro, da Igreja Batista do São João, do Cabrito, na Suburbana. Que eu fico muito grato mais uma vez. Vou contar aqui 15 dias, talvez. Ou até menos, aproveitar minhas férias. Para que eu fiquei curioso, e eu tenho certeza que você também ficou curioso, para conhecer o Deus do tabernáculo. Meu Deus do céu, que maravilha. Perfeito. Para quem gosta da palavra do Senhor, para quem gosta, foi uma maravilha. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado até agora aí. Fico muito grato. Compartilhe, dá um like aí, porque a importância do like, cada vez que você aperta aí o legal, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e ele aí compartilha, que esse é o nosso objetivo, compartilhar a palavra do Senhor. Você que pode comentar, comenta aí
E você que ainda não se inscreveu no canal, aí onde está escrito aí, inscreva-se. Inscreva no canal e que Deus abençoe. Estamos encerrando mais uma edição do nosso podcast com o pastor Afonso. Eu quero deixar que o pastor Sandro finalize com palavras conclusivas, mais uma vez. Pastor, o público é seu. Amém. Amados, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Eu vou compartilhar também com os amigos, meus irmãos. Quero mandar um abraço para todos lá da Igreja Batista do Cabito, meu pastor Lival, né? Que Deus continue abençoando esse ministério, o ministério do pastor Afonso, outros irmãos que, né, têm nos acompanhado nessa caminhada. Sou grato a Deus e eu sei que o Espírito de Deus, né, essa excelência de nos fazer aprender, que vem dele, né, possa continuar trabalhando no seu coração, na sua família, né, que Deus continue abençoando esse trabalho, esse ministério, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Gente, fica com Deus. Eu sou muito grato, de verdade. Quero mandar um abraço para o pastor Elival. Eu queria até sugerir, nesse momento, de ter os dois aqui. Para mim seria uma honra trazer um tema e aí a gente conversar. Sim. Em nome de Jesus. Ou o seu pastor, o meu pastor Sandro. Ainda eu só tive essa oportunidade de ter 3 pessoas, 4. Foi quando eu estava falando do testemunho, nosso irmão, nosso pastor Dória, Lázaro. Mas eu quero estar aqui só vendo vocês aí falando do conhecimento. Amém. Eu senti a presença do Senhor aqui, deu vontade de chorar, né? Porque a gente se sente tão pequeno. Nós somos instrumentos, como ele disse o próprio Jeremias, ó casa de Israel, assim como o oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro, assim sois vós também nas minhas mãos. Não poderia eu fazer de vós outro vaso como aquele oleiro fez. Então nós estamos na mão do Senhor, nós somos instrumentos na mão do Senhor.